Irmãos, vê um pouquinho mais para frente, por favor. É melhor para vocês verem o slide aqui, tá bom? Porque é até melhor também para o pastor Tiago também interagir com os irmãos e tudo mais. Nós vamos orar. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Então vamos orar e assim nós vamos dar início, tá bom? Ao nosso seminário, tá? Vamos ficar de pé, por favor? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado a Deus pela Tua soberania. Obrigado a Deus por esse momento que o Senhor está nos dando, ó Deus, essa oportunidade de poder ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, e ouvir desses assuntos, ó Deus, sobre depressão, ansiedade, à luz da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja usando o Teu servo, ó Deus, pastor Tiago, ó Deus, use ricamente o Teu servo, ó Deus, para falar aos nossos corações, e que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando esse momento, ó Deus nosso, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar? O pastor Tiago vai estar se apresentando. Bom? Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sobre todos vocês. Prazer estar com os irmãos aqui nesse dia. Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, que eu sei que às vezes é um tema, apesar de muito popular e falado em nossos dias, não tão entendido, talvez, principalmente quando a gente fala de olhar isso à luz das Escrituras. Então, o que nós queremos fazer hoje? Eu vou vou falar para vocês como vai funcionar o nosso sábado, as divisões que nós teremos, e como que eu quero que você participe disso, tá bom? A ideia não é aqui apenas uma palestra, mas a ideia é que você, de fato, saia com um entendimento, à luz das Escrituras, sobre esse assunto. Então, se você tiver dúvidas durante o seminário, durante as palestras, não é só permitido, mas é incentivado que você participe. Tá bom? É só levantar sua mão, a gente vai ter período aí de abertura para você fazer perguntas e interagir. A ideia é que realmente saia daqui esclarecido sobre esse assunto, tá? O material foi disponibilizado, parece que foi enviado aí no grupo da igreja, então fica disponível para você. Eu não quero que você fique preocupado, é claro que você pode tomar notas, né, fazer anotações se você quiser, mas eu não quero que você fique preocupado com o material, porque o material é seu, você já tem. Tá? Eu quero que você se preocupe em entender, participar, interagir, aquilo que a gente vai fazer hoje durante esse dia, tá bom? Nós faremos em 3 partes. Tá? Eu separei 3 períodos aqui, para nós nos concentrarmos no assunto. Nós vamos introduzir, nesse primeiro período pela manhã, falando um pouquinho a respeito de quem nós somos. Essa é uma pergunta fundamental. Tá? Talvez você fale assim, o que isso tem a ver com depressão e ansiedade? Eu vou tentar fazer os links. Se nós não entendemos quem é o ser humano, para que ele foi criado, para que ele existe, o que é normal e o que é anormal dentro da sua composição, nós não vamos entender os efeitos que ele sofre. Seja de sentimentos, seja daquilo que muitas pessoas chamam de transtornos mentais. Então, se eu não entendo quem é o ser humano, eu não entendo as dificuldades que ele enfrenta e o porquê dessas dificuldades. Então, nós vamos começar definindo algumas coisas a respeito do ser humano, algumas coisas básicas sobre o ser humano, entendendo quem nós somos, o que é esperado de nós, o que é normal ou não é normal para nós. Esse será o primeiro período. Teremos um intervalinho, e aí já entraremos no assunto, ainda pela manhã, falando sobre depressão. E aí vamos tentar falar sobre depressão até o horário do almoço. Se precisar, a gente usa um pouquinho do período da tarde também. Depois do almoço, nós vamos focar em ansiedade. Tá? São os 2 tópicos. Aí vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, o que é ansiedade, quais são as causas, o que a Bíblia fala sobre isso. Tá? Então essa será a nossa divisão, para você ficar preparado. Parece que o almoço, a gente vai ter um intervalo aí, né, são 9 e pouquinho, por volta aí de 10h30, provavelmente a gente tem o primeiro intervalo. E aí o almoço parece que é por volta de 12h30. Tá? Só para você se programar aí com relação ao seu dia. Tá?
Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu já falei bastante sobre o que a gente vai fazer, mas não me apresentei direito para vocês. Meu nome é Tiago, como já foi dito. Eu sou pastor de uma igreja batista regular lá na zona norte de São Paulo, Jardim Tremembé, não sei se alguém conhece a região lá, próximo ao Tucuruvi, Jaçanã, talvez sejam os bairros mais famosos ali. Então eu pastoreio lá há 12 anos, estou pastoreando a igreja lá em Tremembé. É a igreja que eu nasci praticamente e cresci, e depois assumi o ministério lá. E atualmente também eu estou auxiliando no Seminário Batista Logos, o seminário da nossa denominação aqui em São Paulo. Eu ajudo lá na parte de coordenação de cursos, então eu participo auxiliando lá nessa parte. E uma das áreas que eu atuo lá no seminário, como professor, é a área de aconselhamento bíblico, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Como ajudar, como lidar com esses assuntos, como ajudar pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade ou outras questões do tipo. Tá? Eu sou casado, minha esposa Celina estará aqui amanhã, nós viremos para o culto amanhã, então eu vou trazer a família, aí eu apresento melhor para os irmãos, minha esposa Celina, e meus filhos, Timóteo e Daniela, são gêmeos, tá bom? Nós rogávamos ao Senhor, sempre quando planejávamos, pensávamos, pedíamos ao Senhor, queríamos um casal. O Senhor resolveu responder de uma vez, mandou os dois logo, né? Então Timóteo e Daniela vão fazer 11 anos, são uma bênção do Senhor na nossa vida. E estarão aqui também amanhã à noite, vocês vão poder conhecê-los também, tá bom? Então esse é um pouquinho de quem eu sou e da minha família, do ministério que o Senhor tem dado o privilégio de eu servir, tanto na igreja quanto no seminário. Então vamos lá. Lidando com a depressão e com a ansiedade. Esse é o tema do nosso seminário durante o dia de hoje. Vamos falar durante o dia sobre isso. Para a gente refletir sobre esse assunto, nós precisamos começar respondendo uma pergunta fundamental. Quem nós somos? Para eu entender aquilo que se passa no ser humano, por que ele reage de determinada maneira, por que ele tem determinados sentimentos, por que ele sofre com algumas coisas, eu preciso entender quem é o ser humano. Tem várias perspectivas sobre isso na nossa sociedade. Várias perspectivas. Várias linhas a respeito disso. E cada uma delas vai explicar de acordo com a sua visão. Por exemplo, se eu enxergo o ser humano simplesmente como uma máquina biológica, que é uma visão naturalista, que muitos chamam da nossa cultura, que não vê, por exemplo, o homem como um ser espiritual, não acredita em Deus, não acredita em algo além do físico, do material. Nessa visão, qualquer problema humano é um problema biológico, tudo é resolvido por meio de medicação. Essa é uma abordagem. Então, não há um problema que precisa ser tratado além do organismo. Tudo se resolve biologicamente. Então, nós vivemos em uma época, numa cultura, que tem pessoas dentro dessa linha. Não, tudo é uma questão biológica. Tudo se resolve com a medicação, o elemento específico que resolve o problema. E, quando falamos isso, entenda, tá? Não estamos falando que as medicações não têm o seu valor, elas têm o seu valor. Mas elas não resolvem todo o problema do ser humano. Medicação não é a solução de todos os nossos problemas. Mas isso varia de uma visão sobre quem é o ser humano. Se você segue uma outra linha, o ser humano é um ser social, fundamentalmente, ou fundamentalmente ele é um ser emocional, ou diversas linhas dentro da nossa cultura, você vai dar uma resposta sobre quem é o homem. Então, para onde nós devemos ir para buscar essa resposta? Evidentemente, para as Escrituras. Tá? Nós vivemos nessa época de crise de autocompreensão. Talvez essa pergunta, quem é o homem? Ou quem sou eu? É a pergunta com mais possibilidades de respostas na nossa cultura, mas também parece que as pessoas estão cada vez mais confusas sobre isso. Basta você olhar a sociedade que a gente vive hoje. É muito comum você ouvir coisas que você fala assim, não é possível.
Outro dia eu estava vendo um documentário de pessoas que, na verdade, elas se identificam, elas acham que são animais. Não sei se você já viu isso, né? Aí a pessoa, ela começa, inclusive, a fazer uma série de mudanças no corpo dela para ela parecer um lagarto, ou para ela parecer um animal, um felino, né? Uma onça, ou para ela parecer... Por quê? É uma busca de identidade, de autocompreensão, que está cada vez mais confusa na nossa cultura. Nós ouvimos coisas assim, você nasce assim, mas você que escolhe quem você é. No final das contas, a sua identidade, ela pode mudar. Você nasceu desse jeito, mas amanhã você se sente dessa outra forma, você pensa que você é de outra coisa. E não se tem uma definição a respeito desse assunto. Parece que quanto mais o ser humano busca essa identidade, evidentemente, longe de Deus, mais confuso ele fica a respeito de quem ele é. Nós vivemos em épocas de crise de identidade, crise de autocompreensão. A humanidade, o ser humano, e eu estou generalizando, evidentemente, não sabe quem ele é. E se não sabemos, né, ou se o ser humano não sabe quem ele não vai saber lidar com as questões que surgem na vida dele. Com os sentimentos de tristeza, com a ansiedade, com o que é chamado de depressão, com os seus relacionamentos, com o propósito da sua vida. Tudo isso vai trazer interferência a respeito de quem ele é. A respeito de quem ele deveria ser. Tá? Então, seguindo aí no seu material, como nós falamos, tem diversas teorias sobre a humanidade. E a maioria delas, na nossa cultura, evidentemente, ignoram a visão bíblica. E isso estimula, serve para aumentar essa confusão, essa crise de identidade, essa crise de autocompreensão. Por isso, o que nós faremos agora? E isso aqui é um nível de introdução. Nós precisamos entender biblicamente quem é o homem. Precisamos ir para as Escrituras, entender quem é o homem, entender como o pecado afetou o homem, como distorceu e como isso interfere na visão e no tratamento, ou no lidar com ansiedade ou com depressão. Tá? Então é isso que nós faremos nesse primeiro momento. Tentar entender, biblicamente, alguns aspectos fundamentais a respeito da humanidade, a respeito de quem nós somos, e como isso afeta a nossa visão a respeito dos problemas que nós lidamos. Tá? Então vamos lá. Vamos começar dando a primeira característica aqui. O ser humano, ele é uma criatura de Deus. Nessa definição nós temos duas questões importantes. Tá? Primeiro, que o ser humano é uma criatura. Tá? E essa palavra nem sempre é bem entendida. Eu lembro quando minha mãe ficava brava com alguma coisa que eu fazia, quando pequena, ela falava criatura. Parece de alguma forma pejorativo, mas ser criado não é algo ruim, pelo contrário. Nós somos criados por Deus e de maneira especial, como nós vamos ver, mas nós somos criaturas, isso é importante. Sabe o que isso significa? O que significa que nós somos criaturas? Vamos lá, quando você pensa assim, você é uma criatura, o que isso significa para você? Que você não é o quê? Você é um ser humano. Ok, e você não é quem? Um animal também é uma criatura, diferente, mas é uma criatura. Quem não é criatura? O Criador, muito bem. Nós temos duas espécies, né, de pessoas. Deus é um ser pessoal, então eu vou chamar de pessoa. Nós temos o Criador, e todo o restante que você possa pensar é criatura. Claro que existem diferenças. O ser humano não é uma árvore, ou não é um animal. Mas todo o restante que você possa pensar, inclusive anjos, inclusive Satanás, é uma criatura caída, mas são criaturas de Deus. Tudo além do Criador é criado. Certo? E por que isso é importante? Porque nós vivemos em uma época em que, intencionalmente ou não,
conscientemente ou não, o homem se coloca no papel de Deus, não de criatura. De alguma forma, nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. Por isso que nossos problemas parecem ser maiores do que os dos outros. Por isso que as nossas dificuldades ou os nossos desejos parecem ser prioritários em relação aos outros. Porque nós criamos a mentalidade, e quando eu falo nós, isso é um desenvolvimento na história, de que o homem é o centro e não Deus. E que Deus existe, de alguma forma, na nossa cultura, para suprir aquilo que eu preciso ou desejo. Então, na nossa cultura, a visão comum da religiosidade, eu não estou falando, né, desta igreja, ou de igrejas mais conservadoras, como as nossas, mas na sociedade, a ideia da religiosidade, para que Deus e a religião existem? Para satisfazer um vazio ou uma necessidade do homem. Então é uma inversão de papéis. A criatura se torna aquela para quem o Criador existe. Então o Criador existe para me dar a felicidade, para satisfazer os meus desejos, para dar tudo aquilo que eu quero e que eu preciso. Agora, quando eu entendo já a partir da definição que eu sou criatura, significa que existe alguém superior a mim. E o texto já diz, criatura de Deus. Deus é o Criador. Isso é fundamental na nossa compreensão. Por mais básico que seja, nós precisamos lembrar disso. Deus é o Criador e eu sou uma criatura. E existe uma distância muito grande entre o Criador e a criatura. Se eu estou aqui hoje, é porque o Criador me permitiu estar aqui. Eu sei que nós não paramos para pensar isso. A gente acorda geralmente atrasado, já correndo para ir para o trabalho, para ir não sei para onde. Mas o simples fato de levantarmos todo dia pela manhã é uma manifestação da graça de Deus. Talvez por isso o profeta diz que ele se alegra no Senhor e reconhece que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque, de fato, o simples fato de nós levantarmos, eu tinha um professor no seminário que falava isso, nós deveríamos acordar surpresos. Acordei. Deus me deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade. É a sua graça se manifestando sobre mim. Mas a gente já acorda correndo, atrasado, né? E reclamando, está chovendo, está frio, estou atrasado. Tá. E a gente esquece dessa realidade da simples bondade de Deus no fato de nos manter vivos, Ele como Criador que governa. Tá? Então nós somos criaturas, mas somos criaturas, e é o primeiro ponto aí de ser uma criatura de Deus, criados à imagem de Deus. E aí isso nos difere, alguém falou, animais, somos diferentes dos animais, ou das plantas, né, da natureza. Nós somos criados à imagem de Deus. É algo distinto na criação. Quando você lê o relato da criação, nós não vamos fazer isso por causa do nosso tempo, mas quando você lê o relato da criação em Gênesis 1, vai falando que Deus vai criando as coisas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, Deus vai falando, as coisas vão sendo criadas. Quando chega no ser humano, o relato desacelera e mostra algo especial. Que é o texto que eu separei aqui para a gente. Está aí, não sei se você vai conseguir enxergar. Pelo menos para mim ele está pequeno. Se você tem um material fica mais fácil, mas eu vou ler. Eu tentei colocar os textos na tela para facilitar, mas se você quiser acompanhar, isso está em Gênesis 1, versículos 26 a 28. Tá bom? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Depois você tem esse material de apoio para você utilizar, reestudar, ter para você. Mas o texto está em Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muito bem. O que é ser a imagem de Deus? Quando você pensa na palavra imagem, o que vem à sua mente? Igual, um reflexo, uma cópia. Pense em elementos da nossa cultura. Quando a gente pensa em imagem, o que vem à sua mente? Um espelho, uma foto. Ok, né, a semelhança física. Talvez algo que está sendo projetado, uma imagem, né, na TV, num data show ou algo do tipo. Nós pensamos nessas coisas quando nós pensamos em imagem. É isso que nós temos na nossa mente, na nossa cultura. Agora, era isso que Moisés tinha em mente quando ele escreveu? Exercício lógico. Moisés estava pensando numa televisão quando ele escreveu? Por quê? Porque não existia televisão naquela época, certo? Nem espelho, da forma como a gente tem, pelo menos. Tá? Evidentemente, não era essa imagem que vinha à mente de Moisés quando escreve esse texto. Você lembra de algum outro texto de Moisés em que ele usa este termo aqui? Imagem. Tem um texto bem comum, bem famoso de Moisés. Muito bem. Os 10 mandamentos. Alguém falou. Não farás para ti imagem de escultura. Tá? No mundo antigo, a ideia de imagem era algo que representava. Tá? Os imperadores antigos, né, e essa prática se manteve por muito tempo, entre os romanos também era comum, mais para frente. Mas o que eles faziam, por exemplo, quando eles conquistavam um território? Eles construíam uma imagem do imperador ou de algum símbolo do império naquela cidade conquistada. Qual que era a ideia? O imperador não está aqui, ele está lá na sede do governo. Mas a sua imagem aqui o representa, mostrando que ele tem autoridade sobre a região. Tem domínio sobre a região. Você nota que esses termos são usados no texto. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou à sua imagem, tenha ele domínio sobre os animais, o restante da criação. Ou seja, ser criado à imagem de Deus significa espelhar de atributos de Deus. A Bíblia fala, você deve amar como Deus amou, perdoar como Deus perdoou, ser santo como Deus é santo. Então envolve esse aspecto de espelhar características, atributos do próprio Deus, mas tem a ideia aqui de ser um representante divino, que é o que nós vemos na próxima colocação aqui, próximo slide. O homem foi criado para ser um representante de Deus. E eu coloquei outro texto, o texto do Salmo 8, que vai também lembrar da criação e do domínio que Deus deu para o homem sobre a criação. Relembrando o texto de Gênesis que a gente acabou de ler. Daqui a pouco a gente lê esse texto, só para não perder a linha de raciocínio. O homem foi criado para representar Deus. Quando Deus cria o homem e o coloca ali no jardim, e dá a ele domínio, autoridade sobre o restante da criação, ele é criado para ser um representante visível do Deus invisível na criação. Então, por meio do ser humano, a criação, os outros seres, conforme a raça fosse multiplicada, deveriam olhar para o homem e enxergar que existe um Criador. Ele está representando Deus. Ele espelha características de Deus. Ele foi colocado com a autoridade de Deus sobre o restante da criação. O homem foi criado para representar Deus. Esse foi o objetivo da sua criação. É por isso que ele é criado à imagem de Deus. Ou seja, isso já começa a nos dar algumas definições. Nós falamos, o homem é uma criatura, ele não é Deus.
Mas ele é uma criatura especial, criada à imagem de Deus para representá-lo. Isso já te dá, ou já começa a te dar, pelo menos, respostas a respeito do porquê você está aqui nesse mundo. Tem muita gente que passa a vida inteira fazendo essa pergunta. O que Deus quer de mim? Para que eu existo? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? É claro que existem particularidades, especificidades na vida de cada um, mas o plano de Deus para todos nós é o mesmo. Nós existimos para representá-lo. Nós existimos para adorá-lo, como nós veremos. Para ter uma relação com ele, para mostrar o seu caráter na sociedade. Mostrar quem Deus é. Somos representantes visíveis de um Deus invisível. E que podemos espelhar características dele, como santidade, amor, perdão, para mostrar quem é Deus para as pessoas. O homem foi criado para isso. É uma criatura de Deus, criado para representar Deus. E aí o Salmo 8, que está aí, eu separei os versículos 4 a 8 para a nossa leitura, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também. Salmo capítulo 8, versículos 4 a 8. Ele diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Desse-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Então, o texto começa a fazer uma pergunta: o que é o homem? O que é o homem para Deus? Né? Tão pequeno, limitado, criatura, mas ao mesmo tempo, Deus deu autoridade para ele representá-lo nessa criação, para ter domínio sobre o restante da criação, para ser um representante do governo divino nessa terra. Então, os primeiros dois elementos que nós estamos vendo nós somos criados à imagem de Deus. Isso significa que nós estamos aqui para representá-lo. Como nós fazemos isso? Vamos avançar um pouquinho na definição. Nós fazemos isso principalmente através dos nossos relacionamentos. O homem foi criado para se relacionar com Deus, com o próximo e com a criação. Nós fazemos isso através dos nossos relacionamentos. Você sabe qual que é a primeira expressão negativa na Bíblia? De algo que não é bom? Exatamente. Antes da entrada do pecado no mundo. Tá? Então, se você lembra o relato novamente, Deus criou no primeiro dia, falou: haja luz, houve luz, e viu isso que era bom. E aí vai relatando: dia 2, era bom. Dia 3, era bom. Dia 4, era bom. Dia 5. Deus criou todas as coisas e viu que era muito bom. É assim que acaba o capítulo 1. Aí no capítulo 2 de Gênesis, de repente tem uma expressão: não é bom. Isso deveria nos surpreender ao ler o texto. Porque até agora tudo é muito bom. E o pecado não entrou no mundo ainda. Mas tem algo que não é bom. Não no sentido pecaminoso, evidentemente, o pecado ainda não existe. Mas não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. E aí Deus cria uma auxiliadora idônea para ele. No primeiro relacionamento entre dois seres humanos. O homem e a mulher, Adão e Eva, o primeiro casamento. Então note, o homem é um ser relacional. Ele foi criado para se relacionar. Deus, evidentemente, já sabia disso, ele é o Criador, mas parece que ele faz intencionalmente para que Adão perceba isso. Deus cria Adão, aí cria os animais, macho e fêmea, e deixa ele lá sozinho. Aí, de repente, Deus fala assim: não é bom que o homem seja só. Aí cria a mulher. Aí Adão fica feliz. Você lembra da reação dele? Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão fica feliz com a criação. Agora ele tem alguém como ele em que ele pode se relacionar.
O ser humano foi criado para se relacionar. Primeiro com Deus. Depois com o seu próximo. E também com a criação. Como nós já vimos. Para governar sobre a criação. Para cuidar do jardim. Deus coloca cada um no jardim para cuidar do jardim. Então Deus criou o homem para relacionamentos. Nós representamos Deus na terra através dos nossos relacionamentos. O texto que eu separei para a gente aqui mostra que, basicamente, a nossa adoração a Deus depende de dois grandes relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o grande mandamento na lei, é assim que ele responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Ou seja, a obediência e a adoração ao Senhor depende da forma como eu me relaciono com Ele e da forma como eu me relaciono com o meu semelhante, com o meu próximo. Nós vivemos uma falácia na nossa cultura, uma mentira na nossa cultura, inclusive na nossa cultura religiosa, em que nós falamos assim, o que importa é o meu relacionamento com Deus. Não importa o meu relacionamento com as pessoas. Por isso que tem muita gente que nem acredita mais em igreja. Não, eu fico lá da minha casa, eu escolho os melhores pregadores da internet, eu assisto o culto lá em casa e está tudo bem. Mentira. João já deixou isso bem claro. Se você não ama seu irmão a quem você vê, não tem como você amar a Deus que você não vê. Nós somos criados como seres sociais. Parte do mandamento de Deus é amar o nosso próximo. Então Deus nos cria para relacionamento com Ele e com o próximo. E com a criação como um todo. E para a gente terminar esse primeiro ponto, e aí irmos para o ponto central que vai direcionar aquilo que nós ainda vamos falar, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que está aí, diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O reconhecimento no cântico aqui, do capítulo 4 de Apocalipse, é o Senhor é digno de adoração, de receber a honra, a glória e o poder, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, elas só existem por causa da sua vontade. Tudo que existe, existe por causa da sua vontade soberana, da sua obra criativa, daquilo que Deus criou. E por causa disso, Ele deve receber honra e glória. Nós existimos fundamentalmente para isso. Então nós estamos vendo 4 elementos aqui básicos dessa definição sobre o ser humano. Nós, como seres humanos, somos criados à imagem de Deus. Isso significa que espelhamos características do seu ser. Significa que fomos criados para representá-lo. Fazemos isso por meio dos relacionamentos. E o objetivo final e o alvo de tudo o que deveríamos fazer é a glória de Deus, agradar ao Senhor, glorificar a Deus. Eu sei que isso não é novidade. Talvez para a maioria de vocês. Mas por que eu estou estabelecendo esse fundamento aqui? Porque tudo isso vai ser essencial quando a gente chegar a discutir do porquê que a gente sente o que a gente sente. Por que muitas vezes nós caímos em estados depressivos ou em ansiedade. Definir o nosso propósito, o que dá sentido à nossa vida, o porquê nós somos criados, é fundamental nas nossas percepções, nos nossos sentimentos e na forma como lidamos com as situações da vida. Precisamos partir desse parâmetro, desta base. Quem é o ser humano? Para que ele foi criado? O porquê ele existe? Esse é o primeiro fundamento. Quando nós desviamos desse propósito original, uma série de consequências acontecem. Inclusive consequências emocionais, consequências relacionais, consequências físicas, muitas vezes. Elas passam a acontecer pelo desviar do propósito fundamental da criação. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos querem fazer? Então vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. O ser humano é uma criatura de Deus. Tá? Mas o segundo ponto, também é importante para entender quem nós somos, pelo menos no nosso estado atual,
é que o ser humano é uma criatura caída. O ser humano é uma criatura de Deus, criado à semelhança de Deus, mas é uma criatura afetada pela queda. Muito obrigado, meu irmão. É uma criatura afetada pela queda. Ou seja, nós não somos como Adão pré-queda. Existe algo bem diferente em nós já. Na criação ali, quando Deus criou Adão, antes do pecado entrar no mundo, Adão era de uma forma. Nós já vivemos uma outra realidade, que é a presença do pecado. O ser humano é uma criatura caída. E a queda afeta profundamente a capacidade humana de representar Deus. Nós somos criados para isso, lembra? Representar Deus. Adorá-lo. Somos a imagem dele. E continuamos sendo, mesmo depois da queda. A imagem distorcida, como muitos chamam. Mas a imagem de Deus permanece em nós, pela graça de Deus. Mas isso está afetado. Tanto é que o autor aos Romanos, no capítulo 3, o texto que eu coloquei aí, diz assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha a diferença. O ser humano foi criado para adorar a Deus, se relacionar com Deus, representar Deus. Só que por causa do pecado, da queda, da entrada do pecado no mundo, o que acontece com o ser humano? Não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos mudaram a rota, se desviaram do caminho. Ou seja, aquilo que o ser humano foi criado para ser, por causa do pecado, ser distorcido. E aí você já começa a ver os efeitos disso na nossa sociedade e na nossa própria vida. Eu existo para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Mas existe uma luta interior. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero fazer aquilo que Deus quer. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero que o meu desejo seja atendido. Eu quero que a minha vontade seja realizada. Você tem uma luta. Por que isso existe? Por causa da queda. O ser humano é uma criatura caída. E nós estamos falando de nós, que somos cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus. Imagine aquele que não conhece a Deus. É a descrição que o autor aqui está mostrando. Olha, não tem um justo, não tem um sequer. E às vezes nós, inclusive, nós cristãos, às vezes caímos nesse erro muito comum. Nós esperamos da sociedade, ou dos incrédulos, talvez parentes, amigos nossos incrédulos, que eles ajam como se fossem crentes. E eles não vão agir. Se o Espírito Santo não trabalhar, se não tiver uma transformação na vida deles, a condição caída do homem é essa. O ser humano, ele, por causa da queda, essa capacidade dele de representar Deus foi profundamente afetada. Ele já não tem isso no seu coração. Eu existo para Deus. Fundamentalmente, o ser humano olha para si. Eu existo para fazer a minha vontade. Não são esses os conselhos populares da nossa cultura? Ame a si mesmo, valorize-se. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Busque os seus próprios interesses. Corra atrás daquilo que é seu. São os conselhos populares da nossa cultura. Por quê? Porque o ser humano não existe para alguém além dele na nossa cultura. Por quê? Por causa da queda. A queda afeta isso. Faz com que nós nos tornemos autocentrados, egoístas. Nós queremos o que é para nós. Nós queremos aquilo que é importante para nós. E buscamos isso de todas as formas, até religiosamente. Eu quero o que é bom para mim. E eu busco Deus para me dar o que eu quero. Então note, isso é consequência da queda. A queda afeta a nossa capacidade de representar Deus. Além disso, a queda afeta profundamente os relacionamentos, que é o segundo tópico que a gente viu lá. Opa. Aí, foi. A queda afeta profundamente os relacionamentos humanos, com Deus, com o próximo, com a natureza. Ainda lá em Romanos 1, ainda lá no livro de Romanos, quer dizer, lá em Romanos 1, talvez um dos textos mais que mostra
essa realidade do ser humano sem Deus de forma mais profunda, Paulo vai mostrando as consequências do homem que não adora mais o Criador, mas agora adora a criatura no lugar do Criador. Olha o que ele diz, versículo 28 a 31. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Perde até o fôlego, né, no meio da lista aqui, de tanta coisa que Paulo vai falando, mas que mostra a realidade do ser humano sem Deus, e de como isso afeta seus relacionamentos. Agora ele é egoísta, agora ele é maldoso, agora ele é insubmisso, agora ele é arrogante, agora ele é invejoso, agora ele é presunçoso. Paulo vai mostrando. Quando o homem despreza o conhecimento de Deus, quando o homem, em vez de adorar o Criador, passa a adorar algo na criação, e geralmente o foco é ele mesmo, nessa adoração na criação, ele começa a ter seus relacionamentos totalmente distorcidos. Qual que é a concepção de amor da nossa cultura? Pense um pouquinho nisso. Às vezes isso é romantizado, tá? É vendido como algo bonito. E adolescentes, jovens, eu falo isso muito com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja lá, tem que ter muito cuidado com isso. Porque o ideal de amor da nossa cultura, ele é romantizado para parecer belo, mas ele é profundamente egoísta. O que é encontrar um grande amor da nossa cultura? É encontrar alguém que satisfaça todos os meus desejos. Não é encontrar alguém para que eu possa servir, né? Para que eu possa me doar em favor da pessoa. Não, é encontrar alguém que vai satisfazer todos os meus sonhos, todos os meus desejos. É o príncipe encantado, né? É a pessoa perfeita. Talvez por isso os relacionamentos da nossa cultura estão tão falidos. Porque se você tem dois seres humanos que naturalmente, por causa da natureza pecaminosa, são egoístas, cada um querendo o outro simplesmente para satisfazer os seus desejos, vai entrar em choque. Então, até a forma de relacionamento da nossa cultura, ela é romanticamente egoísta. O outro existe para me satisfazer. O outro existe para dar aquilo que eu quero. Aquilo que eu acho que eu preciso. Então, o ser humano, como criatura caída, a queda afetou seus relacionamentos. O afastou de Deus, como a gente viu, não há quem busque a Deus. E o afasta do próximo. Faz usar o próximo para os seus interesses. E afeta a própria criação. Nós vivemos reflexos disso no nosso planeta. A forma como nós não cuidamos da criação que Deus nos deu. O ser humano, ele é afetado profundamente nos seus relacionamentos por causa da queda. E isso faz com que o ser humano passe a buscar sentido e propósito para a sua vida ignorando Deus. Lembra? Ele foi criado para representar Deus, para estar diante de Deus, para ter um relacionamento com Deus e para adorar a Deus. Só que como ele, por causa da queda, do pecado, ele se afastou de Deus e dos demais relacionamentos, agora ele busca sentido e propósito para a sua vida ignorando Deus. É isso que as pessoas estão buscando lá fora. Um sentido para a vida, um propósito para a vida. Elas declarando isso ou não. Elas acordam todo dia de manhã porque elas têm um propósito na vida. Se não tivessem, né, e muitos, né, caem, por exemplo, em desilusões profundas porque perdem o sentido e o propósito. E às vezes não conseguem levantar da cama, por exemplo. A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente sobre depressão, os efeitos e uma série de coisas. Mas as pessoas buscam sentido, buscam propósito para a vida. Talvez para a pessoa o sentido dela é ser bem-sucedida na sociedade. Ou o propósito da vida dela é conseguir ter muito dinheiro.
ou é encontrar um grande relacionamento, um grande amor, ou é ter paz. Ela pode ter vários sentidos propostos, mas ela busca isso a parte de Deus. Sem Deus. É a descrição que Paulo faz aos Efésios, nos primeiros 3 versículos de Efésios 2, do estado do homem antes de Cristo. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então ele vai falar da vida passada, antes de encontrar Cristo. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Eu sei que muita gente tem como propósito na vida, e acha isso algo muito bom, o fato de falar assim: não, eu vivo de acordo com os meus desejos, eu não presto conta para ninguém, eu faço o que eu quero da minha vida. Muita gente acha que isso é liberdade. Na verdade, à luz da Bíblia, isso é escravidão. Você vive como um escravo da sua carne. Aquilo que para muita gente é liberdade, eu faço o que eu quero, não presto conta para ninguém, eu que governo a minha vida, eu faço tudo aquilo que eu desejo, à luz das Escrituras, é visto como algo que a pessoa está escravizada nessa realidade. Ela vive buscando sentido nisso. Você já viu aquelas... Certamente você já viu. Todo mundo conhece alguém assim. Né? Seja alguém famoso, que já viu algum tipo de documentário na TV, reportagem, seja alguém da sua realidade, que você fala assim: essa pessoa tem tudo e é completamente infeliz. Poxa, mas essa pessoa aqui, humanamente, ela tem tudo, né? Aí você tem pessoas famosas, com muito dinheiro, com muito sucesso, que tiram a própria vida. Você tem pessoas que você olha assim: poxa, essa pessoa ela tem uma família estruturada, essa pessoa tem condições financeiras, essa pessoa tem saúde, e ela é uma pessoa amarga, infeliz, né, insatisfeita. Por que isso acontece? É porque a gente cai na cilada, que o mundo fala que é assim, a gente acaba adotando isso, de que a felicidade está nas circunstâncias. Então se eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz. Então se eu tiver se eu tiver sucesso na sociedade, eu vou ser feliz. E isso, na verdade, é uma grande mentira. Isso é uma busca de sentido a parte de Deus. Eu acho que o sentido da minha vida está em ter posses. Se eu tiver muito dinheiro, minha vida vai fazer sentido. Não vai. Se eu tiver relacionamentos da forma como eu sonhei, vai fazer sentido. Não vai. É o ser humano buscando sentido na vida a parte de Deus. Ele acha que pode ser o dinheiro, ele acha que pode ser paz, ele acha que pode ser sucesso, ele acha que pode ser qualquer coisa, relacionamento, que vai dar sentido para a vida dele. Mas se ele não foi criado para ter sentido e propósito nessas coisas, essas coisas não vão satisfazê-lo. Eu não estou falando que essas coisas são ruins em si. Tá? Não estou falando isso. Não estou falando, ter bons relacionamentos é ótimo. Como a gente falou, o ser humano foi criado para se relacionar. Mas esse não é o sentido primário da vida do homem. Ter paz é bom, todo mundo quer ter paz. Mas o sentido primário da vida do homem não é isso. Na verdade, isso são consequências. E quando nós colocamos consequências como objetivos primários, nós trocamos. Substituímos o Criador por algo na criação. Então, em vez de eu existir para adorar e representar Deus, eu existo para ter sucesso. Ou para ter paz. Sendo que a paz, na verdade, é consequência de uma vida com Deus. Então, quando nós invertemos as coisas, nós perdemos o sentido, o propósito. Isso acontece por causa da realidade da queda. Porém, para a gente fechar essa primeira parte, de quem nós somos, tem um terceiro elemento importante. Porque o ser humano, além de ser uma criatura de Deus e uma criatura afetada pela queda, o ser humano é uma criatura redimível, que pode ser redimida. E isso é fundamental. Pastor João.
Efésios 1? Efésios 2? Ah, Romanos? Sim, sim, sim. Uhum. Sim. Na verdade, eu fiz um recorte no texto, fui até o 31, porque eu queria só destacar as características que afetam os relacionamentos. Mas o versículo 32, a sequência de Romanos 1, diz assim: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tá? É o final, é o ápice do que o texto mostra desse fundo do poço que o homem está chegando, sem Deus. Na verdade, o texto todo começa do versículo 18. Como eu disse, eu fiz um recorte no texto. Peguei só do 28 ao 31 para destacar essas dificuldades dos relacionamentos. O homem insensato, invejoso e uma série de coisas. Mas o texto começa lá no versículo 18 falando da ira de Deus sobre o homem. A grande tese de Paulo aos Romanos é que o homem é justificado pela fé. Se você pegar os versículos 16 e 17, vai começar falando, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Ele vai falar, o justo viverá por fé. Só que aí, o que Paulo começa fazendo? Ele começa mostrando a realidade do ser humano. O ser humano, judeu, gentil, todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Estamos falando do ser humano sem Cristo. Tá? A ira de Deus se manifesta. E aí o texto começa a narrar. E ele repete por 3 vezes. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Porque o homem substitui a adoração ao Criador, ignora Deus, por algo na criação. Pela criatura. E aí Paulo vai mostrando o que muitos chamam dessa espiral descendente. Como o homem vai indo para esse fundo do poço. Nos seus relacionamentos, na sua moralidade, na sua sexualidade, na forma como ele lida com o seu próximo. E aí o versículo 32, que é a pergunta do pastor João, que é a questão do pastor João, mostra que o ser humano não contente em praticar tais coisas, ele chegou num fundo do poço tão profundo, que ele não está só contente em praticar tais coisas, mas termina falando que não somente faz, mas também aprovam os que assim procedem. E talvez não esteja nada tão ilustrativo como a nossa presente cultura para mostrar isso. As pessoas não apenas fazem aquilo que é vergonhoso, passível de morte, como o texto diz, se a gente fosse olhar a própria realidade da santidade, da justiça de Deus, como incentivam, como aprovam, como, usando o linguajar talvez das redes sociais de hoje, compartilham, e promovem e espalham isso na sociedade. Esse texto é quase uma sentença de que o homem e Paulo fala isso no texto, ele é indesculpável diante de Deus. Ele fracassou em todos os sentidos, moralmente, relacionalmente, espiritualmente, e agora ele é um professor do mal. Ele não só faz, como ele promove isso. Esse é o meu entendimento do versículo 32. Não sei se o pastor tem algo a contribuir com isso. Uhum. 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 Sim. Sim. Uhum. Uhum.
estado eterno? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho. A minha visão. Tá? Quando Paulo fala disso, que as pessoas que praticam essas coisas são passíveis de morte, eu acho... Uhum. Uhum. Sim, claro. Uhum. Uhum. Para ser aceito. Uhum. Sim. Eu creio que as duas coisas estão em vista. Tá? Paulo, evidentemente, fala sobre o pano de fundo do Antigo Testamento. Paulo era alguém que conhecia muito bem a lei. Né? Ele fala do pano de fundo do Antigo Testamento. Como o pastor ilustrou bem, a desobediência ou a rebeldia, o filho rebelde no Antigo Testamento, o que a lei previa é que ele fosse morto e colocasse de fora do arraial, né, na expressão que era usada no Antigo Testamento, como um mau exemplo. É claro que isso não se aplica na nossa cultura hoje, tá? Não estou falando para você falar, se meu filho desobedeceu, eu vou matar ele. Às vezes a gente fala isso, né? Vou matar, mas não literalmente. Não é isso que a gente está falando, tá bom? Mas Paulo está falando sobre o pano de fundo do Antigo Testamento, mostrando que tais pecados são tão sérios diante de Deus, diante da santidade de Deus, que eles são passíveis de morte. Tá? E, evidentemente, sem o arrependimento e sem a justificação em Cristo, isso vai resultar na morte eterna, né? Na condenação. Uma pessoa que não se arrepende, que continua na prática, né? E o texto fala de prática. Não está falando, se você errou uma vez nisso, não tem perdão para você. Não, o texto fala de prática. O texto fala de estilo de vida. Alguém que continua nessa prática, não só continua como incentiva, isso, ele é passível de morte. Exato, o salário do pecado é a morte. Tá? Então, eu creio que Paulo tem as duas coisas em mente. Tanto a ideia de que isso, a punição para isso justa, se Deus não fosse misericordioso e paciente, seria a morte ali, ó. Né? Então, você está fazendo isso, sua punição é a morte. E Deus quiser fazer isso, Ele faz. Ele pode tirar a vida de pessoas, Ele tira a vida de pessoas quando Ele quiser. Mas é passível de morte. E o resultado disso, sem a justificação em Cristo, que é o que ele vai chegar lá no desenvolvimento de Romanos, é a condenação eterna. Então eu não vejo como um ou outro, eu vejo como um consequência do outro. Né? Sim, não, fica à vontade. Eu creio que dentro da sociedade israelita tinham as leis para isso. Né? O próprio povo deveria fazer isso. Né? Dentro da nova realidade do Novo Testamento, nós não temos, né, e aí vai entrar em discussões sobre países, a gente vive numa outra cultura, né? Por exemplo, tem países que têm pena de morte para determinados crimes. Nosso país não tem. Né? Não somos nós que executamos isso. Mas Deus tem autoridade para isso. O que a igreja faz? A igreja tem uma forma de fazer isso, que não é tirando a vida da pessoa, evidentemente, por meio da disciplina. Quando tem alguém rebelde no meio do povo de Deus, o que a igreja faz, assim como Israel fazia? Você te separa do arraial. Né? Falou, chamou arrependimento, exortou, testemunhas, igreja, todos os passos que os irmãos já conhecem certamente, a pessoa não ouviu, a pessoa é considerada um gentinho publicano. Isso a igreja faz. Agora, nós não punimos com morte, nem podemos fazer isso. Quem faz isso, se o quiser? Deus. Deus fez isso já no Novo Testamento? Já. Ananias e Safira, por exemplo. A gente pensa que Deus só fazia isso no Antigo Testamento. Né? Ananias e Safira morreram ali, ó. Mentiram ao Espírito Santo, morreram. Caíram mortos ali. Então Deus tem autoridade para fazer isso? Se Ele quiser, tem.
se for o propósito dele. Agora, graças a Deus, geralmente Deus é paciente e misericordioso para conosco. Porque se ele fosse fazer isso, eu acho que não teria curso hoje. Todos nós, nenhum de nós estaria aqui. Né? Não, é verdade, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Deus é paciente, Deus é misericordioso para conosco. Né? E nos dá oportunidade de mudar, de ser transformado, de conhecer o Evangelho e todas essas coisas. Mas a punição, ou o salário, como foi dito até, para o pecado, e isso não se limita a essa lista, inclui essa lista aqui, mas não se limita a essa lista, que não é exaustiva, é a morte. Deus é justo. Se alguém pecar e Deus tira a vida, Deus é justo ao fazer isso. Porque é a consequência do pecado. Tá? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, muitas vezes Ele é paciente, tolerante, né? E nos conduz ao arrependimento, como o próprio texto de Romanos diz. Né? A sua paciência que nos conduz ao arrependimento. Muito bem, vamos lá, para a gente fechar essa primeira parte. Agora a gente vai para a terceira notícia, que é boa. A primeira era boa também, né? Nós somos criaturas de Deus, criados à sua imagem para representá-lo, para adorá-lo nos relacionamentos. Mas a queda afetou isso profundamente. Porém, e aí entra já no que a gente começou a discutir, o ser humano é uma criatura redimível. Ou seja, pela graça de Deus, o estado da queda não precisa ser o último estado do ser humano. Ou seja, o homem pode ser redimido, perdoado, transformado. Que é o que acontece por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é que a imagem de Deus pode ser restaurada por meio da salvação em Cristo. E, na verdade, esse é o plano de Deus para todo salvo. Lembra que a gente falou? As pessoas ficam se perguntando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? Qual é o plano de Deus para mim? Esse texto, por exemplo, de Romanos 8, 28 e 29, novamente estou fazendo um recorte no texto, mas mostra bem isso. O texto diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é bem conhecido, né? Bem mal interpretado também. Bem mal usado muitas vezes. Eu lembro naquela época que tinha aquela febre de colocar versículo no carro. Você lembra daqueles adesivos de versículo no carro? Esse era um dos mais famosos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Problema, não com o versículo, evidentemente, mas com a interpretação do versículo. As pessoas leem esse texto assim, sabemos que tudo vai dar certo se eu amo a Deus. Não é isso que o versículo está falando. As pessoas interpretam o versículo assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o meu bem-estar se eu amo a Deus. Não é isso que o versículo está falando. Mas as pessoas interpretam o texto assim. E aí tem um problema, você cria uma teologia ruim com o texto. Que é usada, inclusive, na religiosidade aí fora. Bom, se está acontecendo algo de errado na sua vida, é porque você não ama a Deus o suficiente, é porque você não tem fé. É acusação, inclusive, dos amigos de Jó. Você está acontecendo isso na sua vida porque você está em pecado. Se está acontecendo algo de errado na sua vida é porque tem alguma coisa, você está fazendo alguma coisa de errado. E ignora que Deus muitas vezes tem propósito com sofrimento, com dificuldade na nossa vida. Quando a gente fala de depressão, daqui a pouquinho, depois do primeiro intervalo, nós vamos ver que um dos problemas da pandemia de depressão que tem na nossa época, a depressão se tornou o mal do século, como muitos chamam, é porque nós criamos uma falsa ilusão de que tudo vai dar certo na nossa vida. E quando surgem problemas, a gente não sabe lidar com eles. A gente cria uma expectativa ilusória de que nada vai dar errado. A gente acha que vai acontecer com os outros, nunca com a gente. Acha que o problema nunca vai nos atingir. Acha que a dificuldade nunca vai chegar até nós. E quando chega, a gente não sabe reagir, a gente não sabe lidar com as dificuldades da vida. Então, o que o texto está dizendo? O texto explica. Se você continuar a leitura, o texto explica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Versículo 29 explica. Os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? E o versículo vai continuar falando até a glorificação, mas eu estou fazendo um recorte aqui. Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Se você é dele, se você é do Senhor, se você já conhece a salvação em Cristo Jesus, é que você, gradativamente, a cada dia, se torne mais parecido com o Filho. Seja conformado, tome a forma do Filho, Jesus Cristo. E todas as coisas cooperam para este bem, inclusive as dificuldades. Muitas coisas vão ser desenvolvidas no nosso caráter apenas em momentos de dificuldade. Eu brinco com o pessoal da igreja, que às vezes as pessoas falam assim, pastor, ora por mim, eu preciso ser mais paciente. Aí eu falava assim, tá bom, meu irmão, eu vou orar. Mas entenda o seguinte, a única forma de Deus treinar a paciência em você é te dando situações em que você precisa exercê-la. Ninguém precisa ser paciente quando está de férias, numa praia, numa rede, tomando água de coco. Né? Você precisa ser paciente quando algo não acontece do jeito que você quer, quando alguém te trata mal, quando você vai orar para ser mais paciente, Deus vai te dar a oportunidade de exercer a sua paciência. As pessoas falam, não precisa orar mais não, pastor. Mas essa é a realidade da vida. Tem coisas que a gente só cresce no meio da dificuldade. Todas as coisas cooperam para o bem, para nos fazer mais parecidos com Cristo, inclusive as lutas, que Deus permite. Provações, dificuldades. A gente olha para algumas histórias da Bíblia, por exemplo, vai lá, o Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. E a gente olha para essas histórias de forma meio romântica até, né? Que texto belo. E de fato, é um texto belo, mas é um texto de profunda agonia. Se você vai lendo a história de Abraão, todo o relato gira em torno da ausência do descendente. Deus chega para ele em Gênesis 12 e fala, eu farei de você uma grande nação. Só que aí Abraão não tem filho. A esposa dele não pode ter filho. Ele está ficando velho. Aí ele tenta dar o jeito dele. Aí ele fala assim, não, que o meu servo aqui seja o descendente. Deus fala, não é ele não. Aí ele pega a serva lá, Agar, a egípcia, tem filho com a serva. Não, também não é esse. Aí quando Abraão está velhinho já, 100 anos ali e tal, Deus vai lá e dá o filho para ele, Isaac. Aí passam alguns anos, Deus fala assim, agora você vai pegar o seu filho e vai sacrificar ele. Teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. O texto é bem específico. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E oferece em holocausto. O texto é um texto de profunda agonia. E Abraão faz. Não o faz porque Deus impede. Mas estava pronto a sacrificar o próprio filho. E eu não sei se você lembra como o texto termina. Deus vira para Abraão e fala assim, agora eu sei que você teme a Deus. Deus já não sabia? Os discursos de Deus muitas vezes são didáticos nas Escrituras. Não é que Deus não sabia. Mas agora, Abraão foi provado em uma circunstância que teria que entregar tudo o que ele sempre esperou, para mostrar que a lealdade a Deus era maior do que a lealdade ao seu próprio filho. E o caráter dele foi moldado ali, naquela circunstância. Agora, nós evitamos sofrimento a todo custo na nossa cultura. A gente falou um pouquinho mais cedo sobre a questão de ver o homem como uma bomba, um mecanismo biológico apenas. Nós somos uma sociedade que não sabemos sofrer. Por quê? Porque a gente tem remédio para tudo. Então, qualquer tipo de sofrimento, eu tomo um remedinho. E eu não estou falando contra a medicação, tá? Só para situar vocês, antes de ir para o Ministério Pastoral, eu tenho uma formação, eu sou farmacêutico. Tá? Meu pai tinha um comércio,
Eu trabalhei com ele desde a adolescência nesse comércio, me formei em farmácia, até o momento que eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral e abandonei. Tá? Mas eu sou farmacêutico. Então eu não estou falando mal de medicamento, nada disso. Mas estou falando que a gente vive numa sociedade que a gente não aprende a sofrer, por quê? Porque tudo tem uma solução. Ah, estou me sentindo mal, toma isso aqui. Eu até brigo com os membros da igreja muitas vezes, lá com algumas senhoras, principalmente da igreja. Não sei se isso acontece aqui também, deve acontecer. Porque tem quase um comércio ilegal dentro das igrejas, né? Ah, e eu tô com isso aqui. Ah, não, toma isso aqui, ó. Toma esse, né? Vai passando de um para outro, né? As medicações, assim, ó, sem indicação, né? Sem saber os efeitos colaterais e tal. As pessoas vão passando, por quê? Porque a gente não sabe sofrer. A gente não suporta sofrimento. Mas a gente vai, inclusive, ler alguns textos que falam sobre isso quando a gente falar de depressão e ansiedade mais tarde. Mas muitas vezes o propósito de Deus para nos fazer crescer envolve sofrimento. Por mais difícil que seja para a gente aceitar isso, tem certas coisas que vão ser desenvolvidas no nosso caráter só por meio de sofrimento. Você quer conhecer mais a Deus? Quer estar mais perto de Deus? Você quer ver Deus com mais nitidez na sua vida? Teve um homem que falou exatamente isso no final da sua vida. Esse homem foi Jó. Ele falou assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Mas a gente não quer passar pelo que Jó passou. Por quê? Porque a gente idolatra o bem-estar, a gente prefere o bem-estar do que a santidade. A gente prefere não ter problemas e dificuldades do que estar mais perto de Deus. Por isso que a gente rejeita certas coisas, dificuldades, como, não, isso aí é do inimigo. Né? Se eu estou tendo um problema, isso é coisa do inimigo. Né? E esquece que muitas vezes Deus permite para o nosso crescimento. Tá? Então, coisas, voltando ao ponto aqui, que a gente estava falando, a imagem de Deus ela pode ser restaurada por meio da salvação em Cristo. E eu estou falando aqui para um grupo que faz parte da igreja. Então, eu estou pressupondo aqui que nós estamos falando, talvez tenha algum outro visitante, eu não conheço todos vocês, de um grupo de pessoas que já têm a fé em Jesus Cristo, que já conhece o Senhor Jesus Cristo. Então, essa realidade é para mim, essa realidade é para vocês. Todos nós somos criaturas redimidas em Cristo Jesus. Então, qual que é o nosso grande alvo? Adoração ao Senhor, evidentemente, como a gente falou. Mas qual que é o nosso grande modelo? O que eu deveria ter como meta? Eu devo ser mais parecido com Cristo a cada dia. Amanhã eu preciso ser mais parecido com Cristo do que hoje. Esse deveria ser o seu objetivo na vida. As pessoas hoje em dia falam muito sobre objetivos, sonhos. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo na vida? O objetivo do crente na vida tem que ser mais parecido com Jesus. Esse é o plano de Deus para ele. Conformá-lo à imagem do Filho. Esse é o seu plano de vida. Se o seu plano de vida é ter dinheiro, muito pequeno, se limita a essa terra. Se o seu plano de vida é ter sucesso, muito pequeno. Agora, se o seu plano de vida é ser mais parecido com Cristo, esse é o plano de Deus para você. Conformar a imagem do Filho na sua vida. Seguindo, como ser humano, como criatura terrível, essa transformação afeta os relacionamentos do ser humano. O ser humano se torna uma nova criação. Uma nova criatura. Deus criou o ser humano, o pecado o afetou, Deus o recria de alguma forma. É por isso que a gente fala do novo nascimento. Nasci de novo, regeneração. O crente ele tem 2 datas de aniversário, seu nascimento e a sua conversão. Nasceu de novo. Uma nova criatura. Por quê? Porque a intenção faz com que tudo seja novo, como Paulo diz. Ou seja, é possível mudar, ser transformado. Na forma como eu lido com o meu relacionamento com Deus, com o meu próximo, com a criação. O ser humano é redimível. O que significa e qual a importância disso, porque a gente vai ver daqui a pouquinho.
que a forma como você lida nos seus relacionamentos, no seu propósito de vida, no porquê você existe, interfere profundamente naquilo que você sente e na forma como você lida com as coisas na sua vida. Afeta as suas emoções, afeta a sua visão de mundo, afeta o que você enxerga como bom ou como ruim. Isso tudo parte daquilo que modela a sua mente. É por isso que Paulo, toda vez que vai falar, as escrituras como um todo, toda vez que vão falar sobre o processo de mudança, eles falam que o processo começa aqui, ó, na renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O nosso entendimento, a nossa visão de mundo, interfere naquilo que nós cremos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós fazemos. E aí, por fim, o ser humano é uma criatura redimível e isso reorienta o seu propósito de vida, fazendo-o encontrar sentido em Deus. Com a queda, nós vimos, o ser humano ele busca sentido fora de Deus. Aí ele se torna egoísta, voltado para si, como Paulo fala, na carta a Timóteo, dos homens dos últimos dias, amante de si mesmo. Agora, quando ele reorienta o seu propósito, quando ele é salvo em Cristo Jesus, ele volta ao propósito original para o qual ele foi criado. A vida dele faz sentido em Deus. Quando ele vive para o Senhor. O texto de 2 Coríntios 5, anterior ao texto que a gente leu, de ser nova criatura, diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse texto é muito claro. Cristo morreu por nós, para que nós não mais vivamos para nós mesmos, como acontecia por causa da queda, do pecado, mas agora vivamos por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ou seja, o sentido da vida é reorientado. A partir da queda, o ser humano, a tendência natural do coração dele é viver para si. Ou seja, ele caminha tudo centrado nele. Agora, com a salvação em Cristo Jesus, o propósito agora é viver para Deus. Muda a direção. É por isso, inclusive, que a gente usa a palavra conversão. O que é conversão quando você está dirigindo? Você está indo para um lugar, aí tem uma conversão à direita. Você mudou a rota. Você estava indo nesse sentido, agora você mudou o sentido. Conversão em Cristo Jesus é mudar o sentido, a orientação da vida. A vida que era voltada para si, agora ela é voltada para Deus. Ela converge. O ser humano muda a orientação da sua vida. Isso é salvação em Cristo Jesus. Salvação não é simplesmente ser liberto da condenação eterna. Isso é uma consequência da salvação. Nós vamos para o céu, pela eternidade com o nosso Senhor. Amém. Bondade e generosidade de Deus. Mas salvação vai muito além disso. Não é só não ser condenado. Salvação é ter uma mudança completa de orientação de vida. Eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para o Senhor. E a consequência é que isso vai durar por toda a eternidade. Mas eu não vivo mais voltado para mim. A orientação da minha vida mudou completamente. Foi reorientada. Isso porque o ser humano é redimível, ou seja, é capaz de ser transformado. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque é uma ordem que Deus nos deu, nós devemos pregar o Evangelho. E porque pessoas precisam ser redimidas. Pessoas precisam de Jesus Cristo. A única forma de redimir o ser humano é por meio de Cristo. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar. A única forma de lidar com o real problema do ser humano é por meio de Cristo. Isso inclui as suas emoções. Seus sentimentos depressivos, suas ansiedades, seus anseios. A única forma de lidar adequadamente é sendo reorientado ao propósito da nossa existência. É por isso que eu estou começando o nosso tema com isso hoje. Se a gente não entende isso, a gente não vai entender como lidar com a depressão.
Eu só vou lidar adequadamente quando eu estou com a vida reorientada para aquilo que Deus me criou para ser. Se eu não estou com isso em mente, eu vou ter soluções que são passageiras. Age assim. Toma tal coisa. É passageiro. São todos paliativos. Pode dar um conforto aqui, pode dar uma melhora aqui, mas não resolve o problema fundamental. O problema fundamental do homem é a sua orientação. Sua orientação está equivocada. Ele precisa reorientar. Ele precisa viver o sentido para o qual ele foi criado para viver. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Então, para a gente concluir essa primeira parte, a visão de quem é o ser humano interfere na visão a respeito das causas dos seus problemas e soluções. Se eu não entendo quem eu sou, eu não entendo qual é a causa dos meus problemas e qual é a solução, ou as soluções, que as Escrituras apresentam. Por isso que nós partimos dessa base. Eu preciso entender bem quem eu sou, para que eu existo, para que Deus me criou, para que eu entenda o que está de errado comigo e qual é a solução. Segundo, a visão de quem é o ser humano influencia naquilo que é considerado normal ou anormal. Você olha para a nossa sociedade hoje, tem certas coisas hoje que são consideradas normais, que há 20, 30 anos eram consideradas anormais. Ou tem certas coisas que são consideradas anormais, que há 20, 30 anos eram consideradas normais. Isso envolve questões de sexualidade e tal, mas isso envolve diversas outras coisas. Por exemplo, alguns séculos atrás, no nosso país, em outros lugares do mundo, a escravidão era normal. Hoje em dia não é considerado normal. A gente pode pensar uma série de exemplos, mas o que é normal e o que é anormal? Estamos olhando para a sociedade, mas para mim, para o ser humano, o que é normal, por exemplo, o homem sentir ou não sentir? É normal o ser humano ter sentimentos de tristeza? Ou o crente tinha que nunca pode ter tristeza? Nós vivemos numa sociedade caída. A própria Escritura diz que tem momento que é momento de luto. Tem momento que é momento de choro. Então a ideia de que eu tenho que estar sempre feliz, alegre, é uma visão utópica da realidade. Agora, o ser humano deveria estar sempre descontente, insatisfeito? Não. Isso acontece por quê? Porque tem algo que tirou ele do propósito, do sentido, ele está desorientado. Eu já estou antecipando algumas coisas do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só para ilustrar. O que é normal e o que é anormal depende da sua visão do que é o ser humano, de quem é o ser humano. Do para que ele foi criado para existir. Se você acredita que o sentido da vida do homem é ser feliz acima de tudo, o que é normal? Aquilo que traz felicidade para ele. Não importa se é certo ou errado. O que é normal é aquilo que traz felicidade para ele. Qual é o objetivo dele na vida? Qual é o propósito? Qual a orientação dele? Isso vai definir o que é considerado como normal ou não normal. Tá? E aí 2 exemplos para a gente terminar. E para o nosso primeiro intervalo. Exemplo 1, que eu já até citei. Se eu vejo o ser humano como uma máquina biológica, todas as soluções estarão em medicamentos que podem afetar algo de errado em seu organismo. Algo de errado em seu organismo. Então, se eu vejo o homem como simplesmente um ser biológico, que não existe uma parte imaterial nele, que se relaciona com Deus, algo espiritual, toda a solução é biológica. Existem soluções que são biológicas? Evidentemente. Porque nós também somos corpo. Nós não somos espíritos apenas, vagando, né? Almas penadas, como alguns brincam, né? Não, nós somos corpo também. Então, por exemplo, se você vai lá no médico, faz um exame de sangue e vê uma alteração no seu organismo, sei lá, você está com colesterol alto, hoje em dia tem medicamentos que vão te ajudar a controlar isso. Tem problema do crente usar esse medicamento? Lógico que não, deve usar, a medicina está aí para isso. A sabedoria que Deus dá para o ser humano, na graça comum do homem, está aí. A graça comum de Deus sobre o homem está aí. Mas o problema é quando eu quero achar que todas as soluções para mim estão simplesmente numa origem biológica.
Entende? Então tudo é um problema orgânico. Não é um problema que eu deveria buscar a Deus, eu deveria orar, eu deveria buscar conselho com os meus irmãos em Cristo, eu deveria ser mais disciplinado em determinada área, Não, tudo se torna orgânico. É uma visão de mundo sobre quem é o homem. Não existe nada além da matéria. Se tudo é matéria, tudo é orgânico, tudo se resolve organicamente. Por outro lado, um outro exemplo, se eu vejo o ser humano como o centro de todas as coisas, todas as soluções serão voltadas para que ele se sinta bem e feliz consigo. Talvez seja a grande filosofia da nossa cultura. Se você olha para as redes sociais, o que você vê? Claro que tem algumas pessoas que têm um outro perfil, mas no geral, as pessoas comendo em bons restaurantes, fazendo boas viagens, indo a bons passeios. A vida na rede social é um mundo encantado, é um conto de fadas. Ela não existe na vida real. Ela só é retratada o quê? Aquilo que traz felicidade, que faz a pessoa se sentir bem. Aquela mesma pessoa não retrata ela com conflito com o cônjuge, não retrata a dificuldade que ela está passando, financeira ou de saúde. Não, é um mundo encantado. E isso nos engana muitas vezes. Nós que somos pastores, às vezes somos enganados com isso. Você olha a vida da pessoa na rede social, olha, essa pessoa está tão bem, né? Aí ela chega e conta algo para você que você fala assim, nossa, olha como... Mas na rede social é um outro retrato. Por quê? Porque é o ídolo de uma sociedade, o ídolo da felicidade. Tá todo mundo tem que viver como alguém feliz. Como que tudo está bem. Como que tudo está dando certo na minha vida. Então, se o ser humano, se a visão dele, a orientação dele é que ele existe para ser feliz, tudo na vida dele vai ser orientado para isso. Se ele é o centro de todas as coisas, tudo gira ao redor dele. Tudo faz sentido quando as coisas estão dando certas para ele. Então, meus irmãos, o que a gente... E aí nós vamos entrar no primeiro tópico, que é a questão da depressão. Mas vamos fazer um intervalo antes, já são 10h30. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Mas o que eu quero que você saia gravado desse primeiro momento? O entendimento de quem eu sou, à luz das Escrituras, como criatura de Deus, que foi sim afetada pela queda, mas que foi redimida em Cristo Jesus, deve orientar a minha vida. E quando isso orienta a minha vida, isso não orienta apenas a minha mente, isso orienta minhas emoções, o que eu sinto, isso orienta meus relacionamentos, isso orienta o todo do meu viver. É claro que nós somos criaturas que ainda não estamos no estágio final de glorificação. Ou seja, há uma luta. Eu vou lutar contra a ansiedade. Eu vou lutar contra a depressão. Por quê? Porque existe uma dupla realidade em mim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, mas eu ainda sou um pecador. Então esse meu sentido de vida, a minha orientação, ele não vai vir naturalmente. É algo que eu tenho que lutar para prevalecer. A adoração ao Senhor não é algo natural que eu faço com tranquilidade. É uma luta no meu coração. É por isso que a Bíblia fala o tempo inteiro em questão de luta. Faça morrer a natureza pecaminosa. Paulo, combati o bom combate. Toma toda a armadura de Deus. É uma batalha. O que a gente vai falar não é simples. Isso aí é simples de lidar. Não, todos nós temos problemas com isso. Todos nós temos problemas em lidar com as nossas emoções. Todos nós temos problema de querer tomar o controle que é de Deus e ficar ansioso. Mas é possível. Porque somos criaturas redimíveis. Somos criaturas que estão sendo transformadas à imagem do Filho, Jesus Cristo. Então nós temos capacitação para lidar com isso. E é sobre isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ter um intervalinho. São quase 10h35. Até que horas aí? 10 para as 11? 20 minutinhos dá, né? Para a gente fazer um intervalinho. Aí a gente volta para o segundo período antes do almoço, tá bom?